Olá pessoal, o professor Cristiano vai começar então a passar para vocês, né, o resumo da nossa aula dessa semana, tá bom? Eu já vou então aqui exibir, tá? Vou abrir um pouquinho a nossa câmera aqui. O professor está aqui com vocês, bem no cantinho, tá? Para vocês irem acompanhando. E o professor vai então explicar aqui para vocês o conteúdo, tá? Então vamos começar pela nossa conteúdo onde nós paramos, né? Que foram os fatores limitantes. Então, nessa segunda semana, vocês vão, através dos nossos vídeos, né, de aula gravada, e eu estou postando mais esse vídeo aqui para auxiliar vocês, o que são fatores limitantes, que é o primeiro assunto dessa semana. Então, fatores limitantes é tudo aquilo, para vocês terem uma ideia, do que vem a dificultar o crescimento, né, o desenvolvimento de uma população, de um ser vivo, de uma espécie. Então o professor vai dar alguns exemplos que vocês vão ver também no material teórico. Dentro do solo, por exemplo, nós temos lá os fungos, as bactérias, os micro-organismos, né? Os organismos decompositores que nós discutimos na semana passada. Lá, nesse solo, você tem matéria orgânica, você tem frutos, folhas, né? Que esses micro-organismos vão fazer então a decomposição para gerar matéria orgânica. O que seria um fator limitante para esses seres decompositores, né? Eles gostam, por exemplo, de solo mais úmido, né? Então, muitas vezes, um fator limitante é a escassez de água. A escassez de água vai dificultar o trabalho energético, o processo de ciclagem nutricional do solo, vai atrapalhar o desenvolvimento desses seres vivos, né? Por exemplo, uma espécie não agora de fungo, de decompositores, mas vamos pensar numa espécie animal, né? Vamos caminhar para os animais. Jacaré, tuiuiu, onça pintada. O que são fatores limitantes para essa espécie? É a escassez de alimento, né? É o desmatamento, o impacto ambiental. O fator limitante pode ser altas temperaturas, é a falta de chuva que vai abastecer os rios, né? Então, tudo aquilo que venha dificultar a vida e o ciclo de reprodução dessas espécies é considerado um fator limitante. Pensando um pouco nas plantas, o que é um fator limitante? Na fase de germinação, a falta de água é um fator limitante. Por quê? Sem a água você não tem a germinação, né? É um fator limitante para algumas espécies você plantar algumas espécies em uma determinada localidade, sendo que ela não está adaptada para aquilo, né? Então é fator limitante, por exemplo, eu pegar uma espécie que é de um ecossistema de clima temperado, frio, e colocar num clima mais quente. Então a temperatura vai se tornar um fator limitante. Fator limitante pode ser temperatura, pode ser a falta ou a presença de luz. Tem espécies florestais que gostam mais de ambiente em pleno sol, ensolarado. Tem espécies florestais que gostam mais de sombra. Então a luz é um fator limitante. Então, resumidamente, o que vocês vão ver durante as aulas que o professor colocou no Moodle, os exercícios a respeito de fator limitante, as aulas gravadas que já está aí no Moodle e todas as apostilas, que eu estou percebendo que tem poucos alunos acessando o material teórico, as apostilas, os livros que estão aí, trata nos capítulos o que é e vem elucidar, tirar as dúvidas de vocês do que é o fator limitante, tá ok? Então, como nós podemos observar, fator limitante está intimamente associado à amplitude de tolerância, né? Então, é óbvio que numa condição mais favorável, né, numa condição ótima, você vai ter um aumento de qualquer população. Aqui está sendo representada pelos anfíbios, mas isso acontece também, por exemplo, com gafanhotos, com árvores, com qualquer ser vivo. Existe sempre a faixa ótima, que vai ter um grande crescimento populacional, e vai ter a faixa de estresse fisiológico, né, estresse ambiental também, até chegar na intolerância, que é quando você não tem vida, que é quando você está caminhando para um processo de extinção da espécie, tá? Então, dentro da nossa aula dessa semana, vocês vão estar abordando, pesquisando, estudando os outros vídeos que eu já tenho gravado aí no Moodle a respeito do fator limitante. Lembrando
que fator limitante ele está associado à lei de Leidenberg, que é uma lei que fala sobre a tolerância, o relacionamento dos seres vivos com o meio ambiente e o que se torna intolerante, né? Então a intolerância pode vir da temperatura, da luz, da água, do nutriente. São fatores abióticos, né? Não tem vida, mas que interferem no ser vivo. É a falta de alimento, é um desequilíbrio ambiental, né? A falta muitas vezes de um predador que acaba dificultando toda uma cadeia alimentar. Então esse é o nosso tema da nossa aula dessa semana, fatores limitantes, tá? Eu estou fazendo esse pequeno vídeo que lembra um pouco um podcast para vocês terem uma ideia. Um outro tema também da nossa aula, como nós já vimos aí em atividades, em vídeos, é o impacto ambiental, tá? Então, o impacto ambiental é qualquer alteração que eu tenha no meio ambiente, das propriedades físicas, químicas e biológicas. É óbvio que a gente associa impacto ambiental com os impactos propriamente dito, negativo, né? Que gera uma degradação do meio ambiente, que impacta o meio ambiente, né? No entanto, a gente lembra aqui para vocês que existe também o impacto positivo. O que são os impactos positivos? Tudo aquilo que vem a trazer uma recuperação, que vem estabelecer uma relação harmoniosa com o meio ambiente. Vamos ver isso na prática. Ó. Aqui o professor vai dar alguns exemplos, tá? Eu vou mostrar para vocês, de impactos negativos, né? Então, queimada, desmatamento são considerados impactos negativos, né? Prejudica o meio ambiente, prejudica o desenvolvimento do ciclo natural da vida nos ecossistemas. Então, tudo aquilo que é prejudicial são impactos negativos. Aqui nós temos outras imagens que retratam o impacto dos ecossistemas aquáticos, né? Liberação de substância química, de lixo doméstico, liberação de esgoto a céu aberto sem tratamento, liberação de metais pesados, que vai trazer a morte dos animais que vivem nos ambientes aquáticos, né? Aqui nós temos o impacto do gasoso, né? Então, muita poluição gasosa vai levar ao efeito estufa, vai levar à chuva ácida. Então, vocês vão pesquisar o que é efeito estufa, o que é chuva ácida nessa semana, né? Concentração de muitos poluentes. E nós também vamos estudar nessa semana o que são os impactos positivos. Toda ação onde o ser humano não está prejudicando, mas está favorecendo o meio ambiente, é um tipo de impacto positivo. Então aqui nós temos as ONGs, aqui nós temos o ser humano, né, interagindo com o meio ambiente de forma positiva. Então isso são impactos positivos. Além disso também nós não podemos deixar de esquecer, né, durante essa semana vocês vão assistir às outras aulas, são tipos de impactos positivos como a recuperação de área degradada, né? Aqui você tem o antes e o depois, uma área que estava degradada, com plantio de mudas silvestres florestais, você acaba tendo a regeneração. Sempre nessas imagens você vai ver o antes e o depois, né? Então ela alterada, porque impacto ambiental é qualquer alteração no meio ambiente, alterou, você já provocou um impacto. Porém, você tem que analisar, enquanto futuro profissional da engenharia florestal, o que é o impacto positivo e o que é o impacto negativo. Nessa semana, nós vamos ficar com esses dois capítulos. Peguem os livros, peguem o material teórico e-book, assistam todas as minhas aulas gravadas e as outras aulas complementares gravadas, né? Vocês têm bastante material. Esse vídeo aqui é apenas um vídeo detalhando para quem não participou da nossa aula ao vivo, que a gente está fazendo dois encontros semanais. Para quem não está participando ao vivo das aulas no Google Meet síncrona, eu estou deixando esses vídeos de orientações de quais são os temas e o que vocês vão aprender durante a semana, tá ok? O professor então vai encerrar a gravação de vocês, tá? E eu desejo para vocês um ótimo estudo e que vocês continuem firme com o propósito na nossa disciplina. Nós estamos entrando agora na segunda semana de aula e nós temos mais 3 semanas pela frente. Qualquer coisa eu estou no Google Meet, qualquer coisa eu estou no Moodle, qualquer coisa eu estou no WhatsApp da nossa disciplina, no canal do YouTube.
Basta vocês acessarem o professor. Nos plantões de Tira Dúvida semanal, o professor também está lá presente, né? E eu desejo a vocês sucesso nessa semana de estudo, tá ok? Uma ótima semana para vocês e até mais. Vou encerrar a gravação. Valeu!